personagem de hoje é Josué. Josué. Josué é um personagem que me encanta. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué me encanta pela tremenda dificuldade aonde ele entra. Josué entra, eu não sei se eu acabo me identificando um pouco com Josué por ser pastor na Igreja da Graça, que há uma política de transferência. Esse negócio de política não é a melhor palavra para hoje, né? Mas há uma política de transferência de pastores e tal. E eu me lembro quando cheguei aqui, é muito difícil. Se é difícil para a igreja, imagine para a gente. Porque para aqueles que são membros de uma igreja, o que muda? O pastor. E para o pastor, o que muda? Tudo. Muda tudo. Não muda só a igreja, muda tudo, muda tudo. No meu caso, mudou até o país, irmãos. Mudou a língua, mudou até a cultura. Meu Deus do céu, me lembra que não, rapaz, uma coisa é você fazer, vocês estão aqui, sabe disso, uma coisa é você fazer uma aulinha de inglês no Brasil e vir para cá achando que você está quebrando. E eu me lembro que cheguei no McDonald's a primeira vez e falei assim, isso aqui é moleza, pelo número, moleza, number 1, please. Acertei, era um Big Mac. Ela virou para mim, for here or to go? Só que eles não falam devagarzinho. For here to go? Vai comer aqui ou vai levar? E eu olhei para ela, deixa para lá. Eu não levei o lanche. Eu fiquei com fome. Então muda tudo. Então quando eu olho para a vida de Josué, e já tem 5 anos, hein, pessoal, como passa rápido, né? Eu olho para o Josué e eu realmente, olha, no céu eu vou dar um abraço apertado em Josué, porque a vida de Josué não é fácil não. Josué era um auxiliar de ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Bom, Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta que já existiu. Não teve um maior que Moisés. O homem era muito forte, irmão. O homem abriu só um mar. Não é um corguinho no Mato Grosso, não. Ele abriu, foi um mar. O povo, irmão, eram sinais, era comida que caía do céu, irmão. Irmão, era água que saía de pedra. Olha, Deus usava o homem poderosamente. Como é que você substitui um homem desse? Como é que você substitui um chefe que todo o departamento só falta fazer a estátua dele? Como é que você substitui um professor, um cargo? Como é que você assume uma diretoria, uma empresa, aonde o negócio está assim? Meu Deus do céu, a pessoa é a pessoa. E aí você agora tem que assumir aquilo ali, e a desconfiança de um povo, que não era fácil, com tudo que era sinal, já era uma luta, com tudo que era maravilha, com tudo que era milagre, já era uma guerra. E aí, isso cai no colo de Josué. Gente, eu olho para a vida de Josué, e a vida de Josué me inspira, fala demais comigo. Então, a minha luta de hoje para hoje foi encontrar uma mensagem que não seja para mim, mas seja para a igreja. Porque eu lendo sobre Josué, disse, meu Deus, isso aqui é legal, Deus, isso aqui fala comigo. Não, mas peraí, Deus, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Aí eu venho e separo, isso aqui é para mim. Isso aqui, não, isso aqui é para a igreja. Então eu tenho que fazer essa separação, porque eu entendo que há uma mensagem de Deus, uma resposta, uma direção de Deus para esse tempo, para mim e para você aqui nesse lugar. Amém? Querido, Deus não errou. Deus quer falar com você hoje, poderosamente aqui. Você crê nisso? Josué capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, deixa aberta, Josué capítulo 1, a partir do verso 1 mesmo, nós vamos falar sobre o momento em que Josué assume esse chamado, esse ministério. E aí, como eu tenho feito esses dias, até para uma maneira, para a gente conseguir deixar mais direcionada a mensagem, eu destaquei de maneira breve aqui, por conta do nosso dia, desse domingo especial, nós vamos orar pelo nosso Brasil ainda. Eu destaquei aqui 4 pontos, mas são breves, mas são importantíssimos, da vida de Josué, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Amém? Não é que são só 4, você lê aqui um capítulo e você tira N lições, um monte. Mas eu entendi que existem
4 lições, 4 dicas, 4 pontos que eu acredito vão abençoar muito a sua vida. O primeiro deles, eu acredito que, pelo menos para mim, é um dos mais difíceis de tratar. O verso 1 diz assim, se você gosta de anotar, tem anotado essa série, o primeiro ponto é, supere as suas perdas. Supere as suas perdas. Eu aprendo isso com Josué. O versículo 1 diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha a primeira frase do 2, você pode ler comigo em voz alta? Moisés, meu servo, é morto. Eu já brinquei muito com essa frase, pregando, falando assim, é lógico que Moisés estava morto, e lógico que Deus já sabia, e o próprio Josué já sabia, mas Deus está tentando despertar Josué. Só que ontem, lendo isso, meditando sobre essa palavra, e essa frase entrou no meu coração, eu entendi que isso podia não ser tão claro, porque, afinal de contas, até no livro de Judas, que é um livro antes de Apocalipse, a Bíblia diz que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia. Então, o corpo de Moisés não foi encontrado, não foi achado. Então, era meio que complicado, podia haver ainda um fio de esperança, de que esse homem, esse tremendo líder ainda estivesse vivo. E cá entre nós, a gente serve um Deus tão tremendo, que ainda que acontecesse alguma coisa, Deus ainda podia dizer, mas eu estou trazendo Moisés de volta para continuar a obra, e levá-los até o fim, até a terra prometida. Porém, Deus precisou ser claro com Josué, porque eu entendo que Josué estava passando por um momento de incerteza, e nós passamos também, por momentos e fases na nossa vida, de incerteza. A gente não sabe, Deus, se vai, se fica, se vira à direita, à esquerda. Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Insisto nessa empresa, insisto nesse negócio, essa sociedade, insisto nessa amizade, insisto nesse namoro, esse relacionamento, insisto ou não insisto? E aí eu penso que nesse sentido é muito importante ouvir da parte de Deus, Moisés morreu. Entendeu o que eu falei agora? Que Moisés pode não ser necessariamente uma pessoa. Mas olha para mim, gente. Existem ciclos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, que se encerram. Existem fases na nossa vida que terminam. E às vezes o momento foi tão bacana, tão legal, que a gente tem muita dificuldade de prosseguir. Que a gente tem muita dificuldade de olhar para trás e dizer assim, Senhor, foi muito bom, foi muito bacana, mas eu preciso me levantar, eu preciso tocar a vida, eu preciso continuar. Vocês estão compreendendo? É uma empresa que às vezes não deu certo, puxa vida, tomara que tenha dado, puxa, oramos para que tivesse dado, e não deu certo, e agora? Agora eu tenho que me erguer e prosseguir. É um namoro que não funcionou. Hoje parece para você que é frustração. Aí você olha amanhã para trás e diz, Senhor, foi um livramento de Deus. Mas tem isso, pessoal. É um ciclo que se encerrou. É uma pessoa que foi sempre amigo, ou pelo menos você achava que era. E sei lá, se voltou contra você. Passou a te tratar diferente. Isso entristece, isso arrebenta contigo, porque, puxa, perder um Moisés não é fácil. É um parceiro, gente boa, gente que estava contigo, mas acabou. E hoje eu estou te falando pelo Espírito de Deus, olha aqui para o pastor. Moisés morreu, Josué. E se você não entender que ciclos na sua vida acabam, terminam, como é que você vai continuar? Você precisa continuar. E isso não é só por sua causa, há um povo, há um projeto de Deus esperando por você. Você não pode ficar empatado. E eu digo para vocês que é assim, um dos textos de difícil entendimento, porque o Espírito Santo, quando eu lia isso, me levou em um momento negro
na vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em 2 Samuel 11 ele tem um caso, vocês lembram disso? O Davi, ele traz Betseba para dentro do palácio, e ele comete adultério. Essa mulher, então ela era casada com o tal de Urias, essa mulher fica grávida, vocês conhecem essa história, correto? Ela está grávida, o Davi fica sabendo, para tentar esconder o erro, manda uma mensagem para matar Urias. Davi fez, foi feio. E aquela criança, havia um bebê, né, na história, aquela criança nasceu, e nasceu doente. Olha que texto difícil, olha que história complicada. E o Davi jejuou, o Davi orou, o Davi chorou, o Davi clamou, e infelizmente a criança morreu. E tem muita gente que pira quando lê esse texto. Você, puxa vida, mas o bebezinho, o que ele tem com isso? Mas uma pessoa quando parte, você acredita que uma criança, estou falando de um bebê agora, uma criancinha, partiu, ela é de Deus, ela é de Jesus, está com Jesus? Eu não tenho dúvida, tenho dúvida. Agora, o problema nosso é que às vezes a gente olha para a morte como fim, mas a morte não é o fim. Morte para o crente, não amarra não, tá? Para o crente, é promoção. Na hora que você fechar os seus olhos aqui, você abre os olhos com Jesus, dos teus olhos ele enxugará toda a lágrima. Acabou o sofrimento, conta para pagar, cheque para cair, acabou. Amém ou não amém? Agora eu pergunto, quem quer morrer? Esse é o detalhe. Mas a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que é infinitamente melhor estar com Cristo. E é o que diz a Bíblia, nós acreditamos, é vida eterna com o Senhor. Mas às vezes eu fico desconfiado que se Jesus falar assim, é hoje, eu digo, Senhor, semana que vem, porque tem um negócio bom para fechar amanhã, tem um negoção para fechar amanhã, me leva a semana que vem. Que às vezes parecemos não crer nisso. Então o problema, o foco não deve estar no bebê que morreu porque foi promovido, se é que você entende. Amém, pessoal? É isso que eu quero tirar o foco da tragédia em relação a ele, porque Davi perdeu uma criança. O foco está aqui em Davi perder a criança. E o Davi estava jejuando, orando, quando a criança morreu. Aí eles estavam conversando alto no palácio, e o Davi, que não era bobo, percebeu, né? E o Davi levantou da oração e disse assim, perdi a criança? E eles com medo de dar notícia para o Davi. Depois você pode conferir. E aí ele disse assim, infelizmente perdeu, os servos tudo com medo. Aí o Davi foi, levantou, trocou as suas vestes, entrou na casa do Senhor, adorou o Senhor, pôs um banquete na frente dele e comeu. A turma ficou escandalizada. Os servos de Davi disseram, você está doido? Como é que pode? Parece que apertou uma chave e mudou você, o que é isso? Ele disse, olha, estando a criança viva, eu jejuei, eu orei, eu chorei, porque tinha jeito. Agora, eu sei que ela está com Deus, eu não posso ir a ela, nem ela a mim. Olha o que o Davi disse, é interessante. Eu não posso ir lá e nem ela para cá. O que eu vou fazer? Agora eu preciso me levantar. Eu sei que não é tão simples assim na prática, quando se perde principalmente uma pessoa. Olha o que eu estou dizendo para você, que Deus não é insensível. Ele respeita um tempo de luto. Mas todo tempo de luto, de perca, de momentos em que alguma coisa foi perdida na sua vida, precisa acabar. Precisa terminar. Tem que ter um momento onde você vai ouvir Deus falando assim com você, deu. É verdade. É verdade, o Moisés morreu, é verdade, ele passou. Só que agora, Josué, eu preciso que você se levante, porque eu tenho uma missão para você. Pode ser que você tenha perdido até um ministério em algum lugar. Estou te falando pelo Espírito de Deus. E ali você perdeu as suas muletas, a sua bengala, quando você olha para trás, você diz, puxa, perdi. E você ficou tão traumatizado com aquela perda, que agora você não, esse negócio de, vai lá Josué, levanta, continua, não. E aqui eu ainda olho um agravante, irmão, porque o Josué era a pessoa mais próxima de Moisés, amém ou não amém? E quando eu digo agravante, por favor, entenda desse lado da visão.
Porque Moisés passou uma lenha com esse povo aqui. Foi ou não foi? Fala, foi. Pode acreditar em mim, viu, irmão? Ele passou, tá? Passou mesmo. E eu acredito mesmo que quando Josué entrava na tenda do Moisés, eu estou falando agora, se você quiser segurar, amém. Senão você joga fora, estou falando o William agora. Mas eu acredito que o Josué devia entrar na tenda do Moisés, está lá o Moisés. Meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu faço com essa turma. E o Josué está. Agora Deus disse assim, Josué, sua vez. Ministério assusta. Projetos de Deus assustam. Porque projeto de Deus, irmão, propósito de Deus não é pequeno. Vai além das nossas forças. Coisa pequena você vai e faz do seu jeito. Agora, quando Deus nos dá uma missão, a gente olha para a missão e a gente não vê condição, é o início de uma vida dependente de Deus. E é tudo que Deus ama. Porque quem vai fazer não é você, é aquele que te chamou, é aquele que te separou, é aquele que te capacitou. Então não olha para as dificuldades. Verdade, seria melhor se você tivesse o apoio, a ajuda do Moisés? Muito. Um homem como Moisés na vida da gente faz toda a diferença. Mas às vezes os Moiséses, estou inventando palavra aqui. Às vezes essa turma falta. Às vezes essa turma falta. Às vezes a gente, cadê o Moisés? Cadê? Falta. E agora? Aí Deus, você tem que ouvir o Espírito Santo. Levanta. Não tem Moisés? É você mesmo. É você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. Você crê nisso? Deus quer usar você. Fala para o seu vizinho, Deus quer usar você, querido. Você está esperando um negócio melhor? É você que Deus quer usar. Qual é a primeira lição então? Supere suas perdas. Número 2, respeite os limites estabelecidos por Deus. Puxa, eu queria tanto que alguém tivesse me dito isso antes, porque eu sempre ouvi diferente. Olha o que diz Josué 1, versículo de número 3. Vamos ler o 2, né? Nós paramos no 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora o 3. Vamos comigo, por favor? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Só que tem gente que só lê esse versículo. E aí, o que a gente mais escuta na igreja é: onde você colocar o seu pé, é de Deus, é teu e tal. Isso é uma meia verdade. Que isso, pastor? É uma meia verdade. Porque olha o versículo seguinte: desde o deserto, e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, que diz agora? Será o vosso termo. Outra tradução diz, os seus limites. Então não é bem assim, aonde eu pisar. Então eu quero pisar em outro lugar, não. Desde aqui até ali, aonde você pisar, aqui dentro do que eu estou te dando, é teu. A mensagem correta é essa. O que nós aprendemos aqui? Existem limites que não podem ser ultrapassados, rompidos, quebrados. Princípio que você não pode quebrar. Não, meu alô, onde eu chegar, vou chegar chegando, eu dou mesmo em nome de... Hoje eu estava ouvindo o pastor Jaime na nossa rádio, ele prega à noite, acho que 11 horas da noite, transmite pelo áudio a mensagem do pastor Jaime, prega o pastor Jaime, e ele estava falando sobre limites. Eu falei, isso pode, lembrei aqui agora, o Espírito Santo é maravilhoso, e ele estava falando sobre pessoas que oram e precisam entender que a liberdade delas, e o respeito para com elas, a liberdade delas vai até onde começa a do outro, grande verdade, porque tem gente que ora de um lado, né? Meu Deus do céu,
e essa é a casa que eu quero, e em nome de Jesus, e põe a mão na casa, e até aí, beleza, se tiver fé para isso, vai, e unge, consagra, beleza. Só que se quem mora na casa é crente também, diz, Senhor, obrigado por essa casa, essa é a casa que o Senhor me deu, Senhor, proteja a minha casa, daqui eu não vou mudar nunca mais, como é que faz? E agora? É igual o cidadão que vai jogar bola, no time dele ele está, Deus, o Senhor vai me dar vitória, e eu tenho um crente no outro time, Deus vai me dar vitória também, vai ter que ser empate. Vocês estão entendendo? Existem limites, e Deus não é incoerente, e nós precisamos respeitar os limites. Aonde estão os limites estabelecidos pelo Senhor? A palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós não devemos remover esses limites. Nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus. O provérbio chega a dizer que quem rompe o muro é um limite. Uma serpente, uma cobra o morderá. E cobra na Bíblia é sinônimo de Satanás. Respeite os limites da palavra de Deus. Existe um termo, existem limites. Deus está dizendo, Josué, desde aqui até ali, aonde você pisar nesse território, é teu. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Segundo detalhe, ainda aqui nesse ponto. Agora, muito importante. Você vai largar tudo e olhar aqui para o seu pastor. Gostou do seu pastor? É, meia dúzia, né? Brincadeira. Gente, eu acredito que existem limites territoriais também. Deixa eu tentar te explicar isso. Porque quando as pessoas citam esse texto, elas citam em nome de, aonde eu estiver, Deus vai me abençoar. Também uma meia-verdade. Por que isso é uma meia-verdade? Porque, senão, Deus não mandava Abraão sair de onde ele estava. Vai para um lugar e eu te abençoarei. Então, havia um lugar onde Deus queria que ele tivesse, aonde Deus o abençoaria. Isso se aplica territorialmente também. Por isso, deixa eu te ensinar uma coisa. Você não tem que mudar porque você gosta. Você não tem que sair, mudar de país, de bairro, de casa, de igreja, porque me deu vontade. Não é assim que mudanças na nossa vida devem acontecer. Toda mudança na nossa vida deve ser dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. Fala amém? Isso é muito sério que eu estou te ensinando, isso aqui é poderoso. Normalmente as pessoas são guiadas, dirigidas pelas circunstâncias. O que é isso? Está difícil aqui, então eu vou para lá. Ih, ficou apertado aqui, então eu vou para cá. Ih, está ruim agora eu vou para o lado de lá. Mas não é isso que deveria dirigir a vida de um crente. Eu vejo, por exemplo, pessoas escolhendo igreja para membrar, para frequentar, como se estivessem escolhendo um filme para assistir no cinema. Olha para isso, eu estou te falando pelo Espírito de Deus. Então é como se elas estivessem assim, olhando a bilheteria e dizendo assim, como é que é? E esse filme aqui? Ah, não gosto de filme de terror. E esse aqui? Ah, comédia, ri demais esse pastor. Não gosto não. E esse? Oh, esse aqui é legal, esse aqui é um suspense. Me dá 2 bilhetes. Mas a igreja não é por mais que a gente tenha aqui o nosso Movie Night, a igreja não é cinema. A igreja não é uma apresentação de teatro. Como é que você escolhe uma igreja para frequentar? Vou te ensinar. Correndo risco aqui agora. Amém ou não amém? Mas sou pastor, vou te ensinar. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Quais são os limites? Qual é o território? Desde aqui até ali será o vosso termo Josué. E os meus, Senhor? Qual ministério você quer? O que o Senhor tem para mim? O problema é que a gente chega e diz assim, nossa, gostei. Que legal. Que louvor. Que palavra. Que tudo. Vou ficar. Está errado. Às vezes você pode entrar num lugar e você diz, meu Deus, mas está uma fartura aqui, farta tudo.
farta gente para isso, para aquilo outro, para isso, ministério daqui, ministério daquilo outro. Aí você fala assim, não tem condição de ficar. Aí às vezes é o Espírito Santo falando com você assim, pois é, mas é aqui que eu quero te usar. E a partir de você, coisas vão florescer nesse lugar. Mas nós queremos o pronto. É mais fácil. É mais gostoso. Mas não tem nada a ver com oração. Fala com Deus, como nós estamos vendo com Josué, Senhor, quais são os meus termos? Qual é a área estabelecida para mim? O Senhor me quer nessa terra fazendo o quê? O Senhor me quer nessa cidade fazendo o quê? Não deixa só a questão de necessidade financeira mover a sua vida. É que está ruim de trabalho aqui, então estou indo, vou largar, vou para lá. Deus mandou? Mas é que está difícil. Irmão, problema, dificuldade, obstáculo, todo lugar tem. O que vale é a direção de Deus para a sua vida. Você tem que orar, pedir a Deus, onde é que o Senhor quer que eu plante os meus pés? Onde é que eu coloco os meus pés? Eu de verdade acredito. No início eu tinha dificuldade com essa mensagem que eu estou te dando. Mas hoje eu acredito que existe um lugar de Deus para você, aonde você ali plantado vai florescer. Você vai florescer. Por isso que a gente não joga semente em areia, a gente não joga semente no meio de pedra. Em Mateus 13, a parábola do semeador diz que existe uma terra própria para você plantar, que é a terra boa. Você vai jogar semente em pedra, você vai perder semente. Então existe um lugar certo, aonde você, plantado, vai crescer, florescer, produzir, ser feliz. Vai ter batalha também, mas você vai crescer para a glória de Deus. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, o número 2 é: respeite os limites estabelecidos pelo Senhor Deus. Número 3, de 4, cuidado com o comodismo. Josué capítulo 6, eu vou ler só um pedacinho, Josué 6, versículo 16, cuidado com o comodismo, comodidade. E aí eu vou completar, principalmente depois de grandes vitórias na sua vida, principalmente depois de momentos maravilhosos, principalmente depois que você receber uma grande bênção. A tendência do ser humano é pós-vitória, é fazer assim, igreja, ó, aguarda, ó, e toma um cruzado. E isso aconteceu com Josué. Em Josué no capítulo 6, o verso é o de número 16, ele experimenta de uma tremenda vitória. Olha o 16, vamos ler em voz alta. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado cidade de Jericó. Você lembra da história? Jericó é uma cidade murada, e Deus deu a direção para eles rodearem a cidade 7 vezes, no 7º dia 7 vezes, e aí tinha que tocar as buzinas, pam, 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 e o povo tinha que dar um berro, um grito, e a muralha caiu, irmãos, e Deus deu aquela cidade, mas foi uma maravilha, foi lindo, foi sobrenatural, todo mundo festeja, todo mundo fica feliz, todo mundo viu Deus operar, todo mundo diz, agora, olha para mim, ó, agora é só vitória. Aí vem o capítulo 7, aí no capítulo 7, depois dessa tremenda vitória, versículo de número 2, 7:2, diz assim: e prevaricaram, eu estou lendo o primeiro, vamos ler o 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Como é que era o nome da cidade? Ai, olha o nome da cidade, vê se pode um negócio desse, né?
que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, deram uma espiada ali na cidadezinha de Ai, e voltaram a Josué e disseram, não precisa nem ir todo mundo, não precisa nem ir todo mundo, suba só aí uns 2.000, 3.000, que era pouco para uma batalha, ferir, não fatigues o povo, não precisa cansar todo mundo por causa disso, porque poucos são os inimigos. Olha o erro do Josué, olha o erro do Josué. Ele dá uma olhada e diz, não precisa nem orar. Não precisa nem orar. Depois do que a gente já viu, Deus, moleza. Porque olha só o que aconteceu com Jericó. Você está dizendo aqui? Moleza. Resultado, perderam. Foram envergonhados. Muitos foram feridos. E o próximo versículo diz que eles fugiram dos habitantes de Ai. Que coisa triste, pessoal. Você acha, olha lá, se derreteu, o coração do povo se derreteu, fugiram. Você acha que a vontade de Deus é que você corra do inimigo? É que você seja derrotado? É que o inimigo zombe de você? Não. Está repreendido isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? Isso não é o desejo de Deus. Porém, acontece que de vez em quando recebemos da parte de Deus uma vitória muito grande, e não vigiamos, nos acomodamos. Parece que quando o problema é mais grave, a cidade é murada, a gente tem uma tendência de respeitar o problema. E a gente diz, Deus, vamos fazer uma campanha aí, em nome de Jesus. Por quê? Porque é aquela doença. Então tem que ser sério o negócio, a campanha, vamos orar. E dizer mais o quê? E aí, o que você está sentindo? É um negocinho de nada. Mas negocinho de nada também atrapalha, irmão. Pode amanhã ser uma coisa séria. E nós precisamos lutar contra toda e qualquer adversidade com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma força. Quem está entendendo isso, diga amém? A mesma fé, a mesma fé. Isso aí comparado ao que eu já faço, é um probleminha de natação. Meu Deus, eu vou na tua presença, do mesmo jeito que eu pedi ao Senhor uma direção contra Jericó, o Senhor deu. Deus me dá uma direção agora contra essa cidade. Não despreze a batalha, irmão. Não despreze o problema, não. Não fica achando que nem demôniozinho não vai virar nada, não. Em nome de Jesus eu já repreendo, já acabou. Seja o que for, não vai virar nada mesmo, porque eu já estou lutando, já estou orando, já estou repreendendo, e está quebrado isso em nome de Jesus. É a mesma fé, é a mesma força, é a mesma intensidade. Não se acomode. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se acomode. Número 4 e último. Cuidado com alianças erradas. Josué capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 1, porque dos 4, é difícil falar que um é mais importante que o outro, mas esse aqui ardeu demais no meu coração enquanto eu li esse texto, então eu penso que pode ser resposta à sua oração. Josué 9:1 diz assim, 9:1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, das montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, os zeus da vida, né? 2. Se ajuntaram, eles de comum acordo, para quê, igreja? Para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, a turma toda, ouvindo que Josué vinha conquistando cidades, Jericó, cidade de Ai, que eles perderam, mas depois se acertaram com Deus e venceram. E aí eles vinham conquistando, a notícia correu, espalhou. Então essa turma se uniu, se essa turma está vindo conquistar, então vamos nos unir, os inimigos se uniram, para virem guerrear contra Josué. Até aqui nenhuma novidade. Se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. 3. Só que os moradores de Gibeão, conhecidos então como os gibeonitas, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Presta atenção. O que eles fizeram? E se fingiram de embaixadores.
Tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos, estragados, remendados. Nos pés eles colocaram sapatos velhos, remendados, vestes rasgadas, velhas sobre si. O pão que eles traziam era seco, bolorento, para tentar mostrar que eles estavam vindo de uma terra de muito distante. O que era mentira. Eram vizinhos. Faziam parte de um povo, de uma terra, que também precisava ser conquistada. Mas ao invés deles lutarem, bater de frente com Josué, eles usaram de astúcia. Escute isso. Eles pensaram: o quê? Essa turma está conquistando? Se você não pode com ele, o que você faz? Isso não está na Bíblia, né, irmão? Mas aí fora o pessoal diz: ajude-se a ele. Então eles se fingiram, porque eles vão tentar fazer uma aliança com Josué. Cuidado. Cuidado. A primeira coisa que Satanás faz descaradamente é te atacar mesmo, tentar te derrotar. Mas percebendo que não consegue, você está determinado, aconteceu com Neemias. Neemias depois recebeu vários convites para parar a obra e ir ter com a turma lá, Sanbalate e companhia limitada. Porque eles queriam se aproximar. Eles queriam ser falsos amigos, se infiltrar. Cuidado com falsas amizades. Com pessoas que se aproximam com a conversa de ajudar, mas são verdadeiros espiões do inferno, enviados para minar, sugar, drenar sua energia. Eles precisam ser identificados. E olha o que eu vou te falar, e você tem que fechar a porta para eles. Ô pastor, mas nós todos somos de Deus, e eu estou te falando em nome de Jesus. Lá em Judas, no capítulo, Judas só tem um capítulo, capítulo 1, verso 3, diz que ele estava querendo escrever sobre fé, e aí ele sentiu a necessidade, ele está querendo escrever sobre salvação, ele sentiu a necessidade de escrever sobre a fé que uma vez foi dada aos santos, e aí ele explica no verso 4, porque se introduziram alguns. Então o inimigo, ele é astuto, quando não consegue bater de frente e vencer na guerra, na batalha, porque você é de fé, você é de oração, ele tenta se aproximar, aí daqui a pouco é um comentário que é feito que te entristece, e ainda diz assim: não, só estou te falando, porque eu gosto muito de você, que eu sou seu amigo, é para te ajudar, mas não te ajuda. São coisas que quando você escuta, muito pelo contrário, minam você, desanimam você, drenam a sua energia. Então você precisa identificar o que é que está drenando, sugando as suas forças. E aí você anda desanimado, triste, porque você está cercado por pessoas que nunca deveriam fazer parte do seu ciclo de amizade. Estou te falando diante de Deus. Não é todo mundo. Você deve pregar para todo mundo, você deve falar de Jesus para todo mundo, mas andar, dá para contar. Você tem que selecionar. Você precisa de pessoas que incentivam você, que sejam amigos de verdade. Não é gente que vai ficar só, batendo palma. Mas um amigo de verdade, até quando fala a verdade, quando repreende, quando fala alguma coisa, de verdade é para te empurrar para frente, para você não fazer besteira, para você não fazer coisa errada, mas não para desanimar. Você não pode, mas você, dono de negócio, imagina, para com isso, que é diferente, e não sei mais o quê. Isso é tudo que você não precisa ouvir. Que você tem problema, que você está numa luta, que você tem que vencer isso, aquilo, outro, isso você já sabe. Não tem muita coisa que a gente já sabe. Precisa de alguém que fique te lembrando de problema. Você precisa de alguém que, vamos lá, em nome de Jesus, vai dar certo, estou contigo, vamos orar junto. Estou meio desanimado. Não, mas Deus está na frente. Olha como Jesus já fez coisas grandes na sua vida. Vai continuar fazendo, vamos embora. Você precisa de gente assim. Agora, olha essa turma, gibeonitas, marca esse nome. Se alguém virar para você a partir de hoje e falar assim: ei, gibeonita, você repreende. Não é elogio, não.
eles disfarçam, troca roupa, eles usam um disfarce. E aí no versículo 6, pula para o 6, vieram a Josué, escute isso, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e os homens de Israel, olha a mentira, deslavada, gente, vimos de uma terra distante, mentira, o que eles querem? Vamos ler agora, fazei, pois agora, concerto conosco, o que é concerto? Aliança, faz agora um trato com a gente, faz uma aliança com a gente, faz um concerto com a gente. Satanás é astuto, pessoal. Às vezes um momento em que você, sei lá, às vezes até está precisando, aparece ele, e ele não vem de chifre, viu, irmão? Ele não vem com um tridente na mão, com um rabo pontudo, porque se ele aparecer assim, você vira o crente mais fervoroso da igreja. Ele não quer te perder. Imagina, se ele aparece assim, no outro dia você está de joelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então ele vem e apresenta a você uma falsa saída. Porque eu estou aqui, amigo, para te ajudar. Não, se você precisar de alguma coisa. Tem gente que é de Deus e faz isso, não dá para negar. Mas eu estou pedindo a você, cuidado. Verifique primeiro quem é a pessoa que quer fazer uma aliança com você. Não, pastor, mas fulano de tal diz que ele até vai na igreja. Você é engraçado, irmão. Você é muito engraçado. Não quer dizer nada. Houve um tempo que a gente ia alugar, como pastor mesmo, houve um tempo que a gente ia alugar imóvel no Brasil para a igreja, não precisava de mais nada. A gente falava assim, não, é para a igreja. Acabou, a porta abria. Hoje, você fala é para a igreja, eles pedem 30 fiador. Você fala, é para a igreja. Não, para a igreja a gente nem aluga. Aí fala, não, é para pastor. E até faz assim. Porque nós vivemos um tempo de descrédito, claro, muito por conta de um mau testemunho da parte de muitos que se dizem de Deus e não são. Mas Jesus disse que uma árvore você não conhece pelo crachá que ela usa. Ó, membro, 10 anos de membro. Não é isso. O que a gente tem que fazer conhecer uma árvore? Fruto. Então não é se a pessoa vai na igreja, não é se a pessoa tem carga em igreja, não é se a pessoa canta bem, prega bem. O que faz você saber se uma pessoa é de Deus ou não é o fruto que ela tem. São os resultados, é o comportamento dela dia a dia. E antes de você firmar uma aliança, trazer alguém para a sua vida, seja a nível de amizade, seja a nível de sociedade, seja para caminhar com você, seja para ser um parceiro do seu lado, querido, você precisa checar os frutos dessa pessoa, o comportamento dele. Você tem que dar uma olhada. Não tem jeito, você tem que examinar. Então eles se aproximam, disfarçados, e dizem, faz uma aliança com a gente. Nós somos vizinhos, nós viemos de uma terra longe, mas na verdade eram vizinhos. E então, no versículo 8, Josué até pergunta, quem sois vós? De onde é que vocês vieram? No versículo 9 eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira. Mas para resumir o negócio, pula para o versículo 14. 14. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, agora lê comigo, e não pediram conselho à boca do Senhor. Eu fico triste quando vejo uma pessoa casar sem pedir conselho a Deus. Não, pastor, é de Deus e tal, mas é de Jesus? Não, está quase. Só fuma um pouquinho, um probleminha com droga, mas de vez em quando dá uns tapas, mas em nome de Jesus. Isso é mais sinal do que esse, querido. Eu não sei nem o que te falar. E esse eu estou falando dos... Irmão, mas irmão, eu sou pastor, estou te falando as coisas que a gente escuta, irmão. Você acha que é brincadeira? Não, parece, mas não é não, irmão. Pastor sofre. Agora, às vezes a coisa está escancarada. Às vezes não. Às vezes, o que quer fazer aliança vem disfarçado. É esse o caso. Ele aparece assim. É o partido. Ou a partida. Você diz, não, pastor, é a bênção que Deus me deu. Tá? E está na igreja? Não, está vindo. Mas é por sua causa? É por causa de Jesus?
Você precisa de alguém que ame mais Jesus do que você. Porque se você conseguir essa pessoa, vai amar você. Se você tiver um empregado que ame Jesus, ele vai respeitar você, não vai roubar você. Se você tiver um sócio que ame Jesus, ele não vai passar a perna em você. Se você tiver uma esposa que ame Jesus, pode ficar tranquilo, você não precisa ficar desesperado. Ele é o celular, não precisa. Pode descansar. Se ele ama Jesus, se ela ama Jesus, ele vai te respeitar. Ele é José do Egito, ele vai dizer assim, não, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo, cara, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Se você tem um amigo que ama Jesus, não vai falar mal de você, não é traíra, amigo que é amigo de que ama Jesus, que é isso, querido? Então você procure a primeira grande característica, você fazer uma aliança com alguém, você ama Deus, esse negócio de Deus não é para mim, mas beleza. Deus abençoe. Poxa, pastor, eu vou perder. Não vai. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Com Jesus do seu lado, você sempre ganha. Aonde Jesus entra, irmão, o negócio vinga. Precisa de Jesus no barco. Sem Jesus não tem jeito. Mas eles não pediram conselho a Deus. Eu acredito que se o Josué tivesse pedido, Deus teria falado. Ou não? Porque lá para Jericó, ele disse, Deus, eu preciso. Deus deu a direção. Se ele tivesse aqui, Deus, devemos fazer aliança com essa turma, Deus teria dito, essa turma está te enganando, cuidado com esse pessoal, mas eles não pediram conselho para o Senhor. Resultado, próximo versículo 15, e Josué fez paz. Tem tradução que diz concerto, tem Bíblia que diz aliança com eles, fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e juraram. Agora, olha só como é que Deus vê isso. Olha só para mim, deixa eu te explicar isso. Eu queria que você prestasse muita atenção para você não entender errado. Eles juraram diante de Deus. No Antigo Testamento era uma prática comum. Hoje não precisa. Jesus disse sim, sim, não, não. O pastor disse é do maligno. Tua palavra tem que bastar. Mas no Antigo Testamento havia essa prática. Então eles diante de Deus juraram que não tocariam nos gibeonitas, não matariam, não machucariam, que fariam paz, aliança com eles. Claro, passou poucos dias, irmão, descobriram que era tudo mentira. Descobriram que a turma tinha mentido. Qual que é a minha cabeça? Quando eu lia o texto, William, eu já penso assim, William, tá? Depois eu trago o que a Bíblia diz, mas William, mentiram, não são o que disseram. Faça faca neles. Corta a cabeça deles. Não parece certo? Não parece até justo? Não parece até correto? Porque mentiram. Mas eles fizeram uma aliança. Juraram diante do Senhor que não tocariam. Olha o problema. E agora? Não puderam tocar. Tiveram que manter aquela turma no meio do povo deles. Fizeram deles rachadores de lenha, mas não puderam matá-los. Você entende como é que Deus vê uma aliança, um pacto, um compromisso que você faz? Olha que coisa séria. Você pergunta para mim, pastor, era ou não era para exterminar, matar essa turma? Pergunta não é tão simples. Porque no início era para conquistar toda essa terra. E os gibeonitas estavam no meio de um povo que deveria ser derrotado, eram os inimigos. Mas agora Josué não pede uma direção, e faz uma aliança com eles. E agora? Agora Deus não é para tocar. E depois, se você ler, acho que é 1 Samuel 21, Saul, quando assumiu o reino, anos depois, mata os gibeonitas. E aí depois, quando Davi assume o reino, anos depois, uma fome de 3 anos ataca o reino de Davi. Aí Davi vai consultar Deus, e Deus diz assim, por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Aí eu fico pensando no lugar de Davi, e eu com isso? Cara, o homem matou o gibeonita, não fui eu. Olha como que Deus vê uma aliança. Aí Deus diz,
Pois é, mas o seu reino está sofrendo consequências de uma aliança que Saul quebrou. Devia ter matado o povo lá, mas Josué fez uma aliança, e Saul quebrou, e Davi agora está experimentando os resultados, e aí Deus diz, você tem que se acertar com os gibeonitas, porque Saul quebrou a aliança. Ele chama os gibeonitas, estou te resumindo a história. Aí, o que vocês querem que eu faça? Gibeonitas, coração peludo também. Nós queremos que os filhos de Saul, queremos 7 descendentes de Saul enforcados, para não ter mais problema entre a gente. Davi deu, faz coisa de doido, né? Menos um, Mefibosete, filho de Jonathan, com quem Davi tinha uma aliança. Quais são as pessoas que você tem tratado, tem trazido para perto da sua vida e tem feito um pacto de amizade, de aliança? Quais são as pessoas com as quais você tem decidido andar? Cuidado, alguns escancaradamente já dão sinais de que não podem caminhar com você. Outros aparecem disfarçados. Cabe a você orar e antes de qualquer decisão, meu Deus, é isso? Tem alguma coisa errada? E o Senhor há de te mostrar, mas cuidado com as alianças erradas, com as alianças que você faz, amém? Quem entendeu isso, diga glória a Deus, gente. Gente, quais são as 4 coisas que nós vimos hoje, que aprendemos com Josué? Primeiro, supere as perdas. Número 2, respeite os limites. Número 3, cuidado com o comodismo. Cuidado, fica acomodado não. Número 4, cuidado com alianças erradas. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Fica um minutinho de pé. Deixa eu fazer uma oração por você e para o pessoal de casa também. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque com a vida de Josué nós aprendemos muito. Nós recebemos bastante. Meu Deus, e é verdade, Pai, que não temos tempo para ir além. Porque Josué realmente inspira um guerreiro, o braço direito, o comandante de Moisés. O homem que sabia e soube servir Moisés, até que o tempo dele chegasse, soube respeitar a liderança de Moisés. Meu Deus, tanto a gente aprende com Josué. Meu Deus, agora é o nosso tempo, é a nossa vez, é a nossa história, é o nosso momento. Como temos aprendido todos os domingos aqui, meu Deus, agora é o tempo de nós marcarmos a nossa geração. E nós não vamos conseguir, Deus, fazendo coisas erradas, quebrando aliança. Meu Deus, nós precisamos respeitar a Tua palavra, os limites estabelecidos pelo Senhor. Precisamos superar momentos de perdas da nossa vida. Precisamos entender que existem ciclos, fases que terminam, mesmo boas, Pai. E ainda que muito boas, e ainda que muito produtivas e alegres, um tempo de tanta alegria, meu Pai, às vezes Deus, acontece desse ciclo terminar. E o Senhor disse também para Josué: Josué, agora é com você, agora você tem que levantar, agora você precisa prosseguir, agora você tem que avançar, e eu conto contigo, há um projeto aguardando por você. E se você continuar chorando Moisés, esse projeto não vai acontecer, não vai vingar. Se você continuar preso àquilo que foi perdido, àquilo que passou, a um ciclo que foi encerrado, você não vai conseguir abraçar o projeto que te espera. Há um projeto de Deus aguardando por você, meu irmão. Há um projeto, um plano lindo do céu esperando por você. Ô Jesus, eu oro por cada homem e mulher aqui e também em casa, nos acompanhando pela internet, para que essas pessoas possam abraçar o teu plano, Pai, para que essas pessoas possam ter um compromisso sério com o Senhor. Meu Deus, mas um compromisso tão sério com o Senhor, que honre essa aliança em primeiro lugar contigo.
Em nome de Jesus, dá-nos visão, meu Pai, dá-nos percepção para aquilo que fere a Tua palavra, para aquilo que, meu Deus, nos afasta do Senhor. Nós queremos estar pertinho, pertinho, pertinho de Ti, em nome de Jesus. Eu abençoo você, e você diga: eu recebo essa bênção, eu tomo posse dela, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Deus abençoe os irmãos de casa também. Pode aplaudir o Senhor.